Uma satisfação enorme estar aqui, pessoas amigas, alguns amigos muito queridos de muitos anos. Então eu estou, de fato, muito satisfeito de estar aqui, muito honrado de poder estar com vocês essa noite. A ideia da apresentação é uma ideia simples. Eu não vou falar de cardiologia ou de cirurgia cardiovascular. Eu imaginei falar sobre um assunto que está impactando a todos nós, né? Alguns mais, outros menos, mas certamente todos nós temos sofrido o impacto do que está acontecendo. E eu acho que é uma oportunidade de nós apresentarmos o tema e deixar algumas questões para que depois a gente pudesse, na discussão, comentar a respeito. A ideia, portanto, é falar sobre o impacto das inovações na prática médica. Vocês me ouvem bem aí? Ok. Vamos, Roberta. Vocês que mudam? Vocês que mudam? Obrigado. Eu vou começar por aqui. Quando eu estudei medicina e o paciente sofria um infarto agudo do miocárdio, e o Nicolau está aqui, que trabalha com isso dia e noite, o que nós fazíamos com o doente? Nós punhamos na cama e deixávamos o doente quieto. 20 dias, um mês. E depois disso, no final disso, nós íamos ver o que tinha acontecido com ele. Às vezes tinham enormes aneurismas, às vezes tinham falecido no meio da internação. E hoje o que acontece? Hoje nós saímos correndo com esse paciente, porque cada minuto conta. Então, em 30, 40 anos, o que houve foi uma mudança radical das condutas. Uma era expectante e a outra é de uma atuação ativa, rápida, para a gente tentar, na sala, volta um pouquinho, na sala de cateterismo, abrir a artéria, que hoje é o melhor método para resolver o infarto agudo do miocárdio. Então, esse é um exemplo bacana de como as coisas... Pode ir, Roberta. De como as coisas mudaram. Uma outra é essa daqui. Algumas décadas atrás, nós abríamos uma válvula com um ferro na ponta do dedo. Era um ferrinho que, às cegas, era enfiado dentro do coração. O cirurgião não estava vendo, porque o coração estava batendo e não tinha circulação extracorpórea, e ele ia com esse ferrinho tentando rasgar a válvula para abrir uma válvula fechada. Nós evoluímos para troca de válvula e nós evoluímos mais ainda para catéteres, que o Alexandre hoje faz isso com maestria. São catéteres que nem precisa operar. Claro que nem todos os casos são passíveis de sofrerem esse tratamento, mas vários pacientes, principalmente os mais idosos, já têm isso. Outra coisa também que é fácil de entender são os safenados, né? Antigamente nós cortávamos a perna de cima a embaixo. Aí nós evoluímos muito, aí nós fazíamos cortes intercalados, como está lá em cima à esquerda. Cortes intercalados. Hoje nós tiramos a safena inteira com um corte daquele tamanho ali. Tem 1,5 centímetros, a safena inteira. Então, evoluiu demais. Vamos, Roberta. O Steve Jobs disse: penso que as maiores inovações do século XXI estarão na intersecção da biologia e da tecnologia. Uma nova era está começando. E nós estamos vivendo esse momento. Isso já é realidade virtual. É realidade no duplo sentido, de ser algo presente já e de ser uma realidade virtual. Próximo. Esses vestíveis que se chama, né, esses Apple Watch, esses outros relógios, etc., eles estão de fato integrando muitas ações, né? Eles conseguem ver sinais vitais, eles conseguem comunicação com, eventualmente, o médico que está acompanhando. Volta um pouquinho, Roberta. Eles conseguem uma série de integrações que hoje estão mudando o espectro do atendimento. Próximo, por favor. E esse era só um exemplo, nós temos vários. Esse aqui é um band-aid, praticamente. É um band-aid que coloca e o sujeito consegue fazer um holter com um band-aid. Ele não precisa mais daquele sistema que fica 24 horas. Ele bota um band-aid. Nós, no INCOR, estamos tentando validar essa tecnologia. O Sinoga está ali.
é um sistema muito interessante. Ele faz várias medições, de origem israelense, e ele faz várias medições, e essas medições elas podem ser transmitidas remotamente. Então, por exemplo, um lugar onde não tem assistência primária, longe, não tem médico, você leva um Synoga, alguém pode avaliar nos pacientes vários parâmetros que são transmitidos. Então, próximo. Isso está crescendo muito. Hoje já tem até películas que são colocadas em cima do dedo, tem como se fossem pulseiras muito delicadas que servem para fazer a aferição desses parâmetros que são mínimos, mas que se pode avaliar e trazem muita utilidade. Segundo estatísticas citadas nesse grupo, num artigo publicado, se considerou que são mais de 350 mil aplicativos digitais de saúde. 350 mil aplicativos já disponíveis nas lojas de aplicativo. O que isso quer dizer? Próximo. Quer dizer que nós podemos ficar confusos com toda essa história. Qual é o interesse do paciente em compartilhar dados de dispositivos vestíveis, wearables, com os médicos? Nesse survey, nesse questionário com 500 usuários, 56% dos usuários estão muito interessados em compartilhar os seus dados, dos seus aparelhos com os médicos. Isso está mudando a prática médica. Os cardiologistas agora estão recebendo traçados o tempo todo e tem que opinar a respeito. Mas, se vocês olharem, mais da metade dos usuários querem fazer isso. Próximo. Qual é a probabilidade de você selecionar um médico que usa dados em vez de um que não usa? Eles querem selecionar em 1/3 das vezes os que usa esses dados e que sabe como fazer isso. Grande parte de nós nem sabe como fazer. Próximo. Você gostaria que seu médico prescrevesse metas de saúde para monitorar você com seu dispositivo pessoal? 85% quer. Então, isso serve para mostrar claramente que as coisas estão mudando numa velocidade enorme. E as pessoas vão ter que se adaptar a isso, porque senão, efetivamente, vão deixar de participar do processo. Próximo. Nós estamos sendo massacrados hoje, na verdade, no bom sentido, é lógico, por tudo, por dispositivos, wearables, telemedicina, terapia celular. E qual que é o problema disso tudo? Todo dia alguém vem falar sobre alguma inovação, alguma novidade. Próximo, Roberta. O problema é que esses equipamentos são caros e importados. Quase sempre. São difíceis de serem obtidos. Eles têm defasagem tecnológica. Eu vivo brigando com os laboratórios, as multinacionais, porque quando eles lançam uma geração fora, eles mandam para a gente a geração anterior. E a gente tem que se dar muito satisfeito de estar podendo usar a geração anterior. Porque foi uma deferência quando lá já está na segunda ou na terceira geração. Nós estamos usando a segunda, eles já lançaram a quarta. Mas, volta, Roberta. Mas isso cria o conceito da dependência e o apelo para a utilização. Você imagina, eu faço revascularização no indivíduo, faço um corte de 1,5 cm e tiro a safena. E pergunto para o vizinho, você vai querer um corte de cima e embaixo, vou te operar amanhã, ou você quer um cortezinho pequeno? Não tem lógica fazer essa pergunta. Portanto, o apelo para a utilização é fortíssimo. Ele não tem como não existir. É inerente à vontade da pessoa. E cria o conceito da dependência. Depois que você entrou numa tecnologia, você não quer voltar para trás. Você faz videolaparoscopia ou cirurgia robótica. Não quer fazer de outro jeito. Próximo. Além do que,
se alguém daqui precisar ser operado, quem não gostaria de ser operado numa sala com aquela tecnologia ou com uma técnica robótica muito apurada por uma pessoa muito capacitada? Ah, não, não quero saber de robótica. Isso. Eu não quero saber de robótica. Eu vou cortar ou fazer uma enorme incisão. Claro que não. Próstata hoje. Próstata, cirurgia robótica. E quem não se adaptou à cirurgia robótica está ficando para trás. Então, na prática, as coisas mudaram rapidamente. Mas a gente já viu que tem problemas no caminho. Próximo. Durante as últimas décadas, o desenvolvimento de tecnologias mais sofisticadas foi um privilégio dos países e dos centros mais desenvolvidos. E, infelizmente, nós não estivemos nesse grupo dos países mais desenvolvidos e que passaram a deter a prerrogativa do desenvolvimento de tecnologias. Próximo. Qual é o impacto que técnicas como essa apresentam aos sistemas de saúde? Próximo. Esses são dados dos Estados Unidos. Junto com a expansão de opções diagnósticas e terapêuticas, os custos dos cuidados de saúde têm aumentado exponencialmente. Os Estados Unidos, entre 2005 e 2015, duplicou os seus gastos anuais em saúde. Foi de 2 trilhões de dólares para 4 trilhões de dólares. A população dos Estados Unidos pouco se modificou nesse período. Pouco se modificou. Dobrou o gasto praticamente para a mesma população. Próximo. E no Brasil? Esses são dados de 2000 a 2010. Nós saímos de 19 bilhões de dólares para 62 bilhões de dólares de investimento. Os custos totais estão aqui, SUS mais privados, 137 bilhões. Num período, nós aumentamos 3 vezes. Mais de 3 vezes. E a nossa população certamente cresceu 4%, 5% nesse período. Portanto, um gasto estratosférico. E todo mundo reclama que não tem dinheiro. Próximo. Essa é um dado entre 2015 e 2019, e eu não peguei de 19 para cá por conta da pandemia, quando a população brasileira em 5 anos cresceu 3%. Mas o gasto per capita com saúde saiu de R$ 2.600 para R$ 3.380. Foi um aumento de 29% do gasto com saúde aqui no país, para um crescimento de 3% da população. E o que quer dizer isso? Quer dizer que grande parte do fator, ou dos fatores que forçam esse crescimento é a incorporação tecnológica. Por quê? Porque a incorporação tecnológica é cara. Ninguém quer fazer do jeito antigo, você quer fazer do jeito novo. E acho que ninguém daqui conhece um remédio de última geração barato. Não tem. Qual é o antibiótico melhor que tem que foi lançado mês passado? Custa uma fortuna. O ministro da Saúde era o Ricardo Barros. Um dia ele foi no INCOR, fez um discurso e ele disse o seguinte. Ele falou, eu perdi uma ação judicial lá para o Ministério. Me forçaram a pagar um imunobiológico. A ampola custava 320 mil dólares. Ele falou, o ministro falou publicamente, e ele foi obrigado a pagar. 320 mil dólares a ampola. Então, essa é a força que vem. Incorporação tecnológica é bárbara, mas ela tem problemas por trás dela. Próximo. O que pode ser feito para inserir e desenvolver a tecnologia com aumento de custos controlados, especialmente em países em desenvolvimento? Se os países mais avançados têm problema com isso, e nós nem se fale. Próximo, Roberto. Isso começou mais ou menos em 2004, no meio do gráfico, mais ou menos, onde a nossa balança comercial de saúde começou a se desequilibrar. Nós passamos a importar muito mais, exportar praticamente da mesma maneira, e o nosso déficit aumentou extraordinariamente. Nós compramos muito mais do que nós conseguimos exportar. E, na prática, isto quase sempre se traduz por incorporação tecnológica.
Né? Próximo. Portanto, inovação sem critério eleva o custo do sistema de planos de saúde. Isso é líquido e certo. E eu acho uma graça, quando eu estou operando um caso, alguém chega e fala, professor, põe cola aí. Cola é melhor, protege, sangra menos. Só que cola custa caríssimo. Aí eu digo assim, mas tem a de 2 ml, porque a de 5 é muito cara, eu não vou usar mais que 2 ml. Não, o convênio paga. O convênio não paga. Quem paga somos nós, o convênio repassa. Vocês acham que o convênio está para perder dinheiro? Nunca na vida. Então, na prática, quando alguém me fala o convênio paga, eu fico meio enfurecido. Ele paga de verdade, mas na prática, somos nós que estamos pagando. Vocês veem quanto aumenta o seguro saúde de vocês? Aumenta muito mais que a inflação. Né? Próximo. E uma das coisas é a incorporação tecnológica. E quanto às prioridades, quem irá defini-las e quem vai pagar por isso? Esse é o pagamento da saúde do Brasil. 71% da nossa população, sistema público, 26% convênio, 3% privado. 4 vezes mais de gasto no convênio do que no SUS. 4 vezes mais na média. Isso é histórico. Vai 3,5, 4,5, 4,2, 3,8, vai variando. Mas, em média, a gente gasta 4 vezes mais no convênio do que no convênio. Todo mundo reclama do convênio. Porque o convênio é uma porcaria, porque o atendimento é isso, porque o atendimento é aquilo. Imagina o SUS. Então, o uso de novas tecnologias e seu desenvolvimento no país é feito de forma heterogênea. E a maioria da nossa população não tem acesso à tecnologia de ponta. Não tem acesso. Se gasta 4 vezes menos num sistema que você reclama, o que você acha que vai ter? Eu tenho um exemplo que é incrível. Há uns 15 anos, mais ou menos, eu fui da Associação Médica Brasileira, fui diretor científico lá. E, na época, o ministro era o Serra. E nós estávamos falando sobre diretrizes. Cardiologia foi quem puxou o início da história e vieram as diretrizes. Nós criamos lá na MB um centro para fazer diretrizes, baseadas em evidência, séria. Trouxemos o sujeito, o Antônio Vaz, que era da União Europeia, que desenvolveu as diretrizes europeias. Foi um projeto bacana. O Serra soube e chamou a gente lá. Fomos lá. Eu já conhecia ele era amigo do meu pai e tal. E ele disse, eu quero diretrizes para 100 procedimentos mais frequentes no Brasil. Vamos pegar os 100 da lista do SUS, me faça diretrizes. Nós falamos, olha, isso tem um custo envolvido, porque eu tenho que juntar pessoas, eles têm que ter um lugar, tem que ter computador, temos que dar um curso de formação para uma revisão sistemática da literatura, não tem problema, eu pago. Não era muito. Cada diretriz, na época, custou R$2.000, R$2.500, sei lá. Era pouco. Para o Ministério era nada. Ele falou, pode fazer, eu quero em 3 meses. Falamos com o Antônio Vaz, ele falou, vocês nunca vão fazer em 3 meses. Impossível de fazer uma diretriz 100 diretrizes em 3 meses. Você faz 2, 3 em 3 meses. Mas nós fizemos as diretrizes em 3 meses. Por quê? Porque juntamos as sociedades de especialidade. Juntamos a sociedade de endócrino, a de cardiologia, a de hemodinâmica, a de imuno. Juntamos as sociedades e cada um foi fazendo a sua. Foi bacana, um projeto espetacular. Pegamos 2, 3 livros e entregamos para o Serra. Ficou feliz da vida, falou, vou implementar. Deixa comigo. Nós fizemos as diretrizes baseadas nas melhores evidências disponíveis. Claro, revisamos tudo e fizemos as diretrizes. Passou 1 mês, ele não deu notícia. Passou 2 meses, ele não deu notícia. Fui falar com ele. Falei, escuta, e aí? Ele falou, você não sabe. Eu vou conseguir implementar 4 ou 5. Falei, mas por quê? Ele falou, porque custa caro. Vocês puseram o último remédio, o último antibiótico, o último antineoplásico, o último não sei o quê. Eu não tenho dinheiro para pagar. Então, não falta vontade, falta condição, falta recurso. Então, na prática, as diretrizes não foram implementadas, elas estão escritas, foram reatualizadas. Mas ele falou, eu não tenho, eu preciso fornecer o dinheiro, o remédio que o dinheiro dá e que está no rol dos medicamentos do SUS. Então, para vocês verem que esse é um exemplo bárbaro. Né? Tivemos um trabalho danado, fizemos a coisa certa, não andou para frente, porque a incorporação tecnológica e das inovações não é simples. Próximo. E qual que é o caminho para a gente sair desse enrosco? Próximo. Tecnologia própria. Nós temos que fazer
tecnologia própria. Nós temos que ter total capacidade para desenvolver a tecnologia. O problema é que nós temos poucos centros desenvolvedores. Por exemplo, na minha área, cirurgia cardiovascular, tem um centro desenvolvedor praticamente. Não tem mais de um, tem 2, vai. Não tem centro desenvolvedor. Há uma pequena demanda pelos equipamentos. Se há uma pequena demanda... Eita. Bom, há uma pequena demanda, a indústria não faz. Não faz. Ela tem pouco interesse. Então, por exemplo, se eu posso usar uma endoprótese, vou botar na horta, uma endoprótese, e eu posso pegar no melhor laboratório do mundo, custa uma fortuna, tudo bem, mas é o melhor que tem. Ou posso pegar da indústria nacional que está gatinhando para desenvolver, eu vou usar de quem? Eu vou usar melhor. Lógico. Eu não tenho nenhum doente que eu falo, eu vou botar uma válvula no seu coração. Eu falo, doutor, eu quero a melhor válvula do mundo, hein? Não venho com uma válvula meia boca. Lógico. O cara quer a melhor válvula do mundo, só que custa caro. Agora, quem faz a coitada da válvula meia boca, que não é comprada, não tem condição de melhorar essa válvula. Lógico. Como é que ele vai melhorar a válvula se as pessoas não compram dele? Eles querem comprar da melhor. Então, é um nó. Tentar desatar esse nó é que é o problema. Uma das ideias seria fazer parcerias de co-inovação. Nós podemos validar propostas de bons produtos e tentar fazer com que esses produtos possam vingar no mercado. Próximo. Essa é a Braille que eu falei, né? Preciso falar o nome do Dr. Braille, que foi um abnegado, né? Lutou, construiu essa indústria que hoje ajuda muito a cirurgia cardiovascular brasileira, mas é a única, praticamente, no país, né? Próximo. As outras que tinham fecharam. Isso é muito bacana. Não são dados muito atualizados, mas que valem. Em relação à pesquisa e desenvolvimento, eu estou falando que nós temos que ter a nossa própria tecnologia, então vamos falar de pesquisa e desenvolvimento. Em amarelinho, artigos publicados. Em verde, patentes registradas nos Estados Unidos. Olha os países. Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Israel. Todos eles têm uma quantidade de patentes registradas próxima dos artigos publicados. O Brasil é o pior, é a pior relação. É a pior relação. Eu fui um crítico da CAPES durante um bom período. Toda vez que eu ia nas reuniões, eu acho que de tanto eu reclamar, eles acabaram me tirando do grupo lá de avaliadores. Mas o que eu dizia era o seguinte, presta atenção. A CAPES foi vamos dizer, um propulsor extraordinário da nossa pós-graduação. Nós passamos a ter mais informação científica, nós passamos a divulgar melhor essa nossa informação científica, nós crescemos muito com a CAPES, com os programas de mestrado e doutorado. Foi extraordinário. Só que a CAPES priorizou divulgação científica e não priorizou remuneração pela pesquisa científica. Eu discutia, por que eu tenho que pontuar se eu publico numa revista A1 ou A2? Eu posso pontuar se eu tiver uma patente. E se eu tiver uma patente, eu tenho que pontuar mais que publicar numa revista A1 ou A2. Lá na Faculdade de Medicina, nós tínhamos um programa de complementação dos docentes. Então, publicar, e era pontuado. O sujeito, dependendo da pontuação, quantos artigos ele publicava, quantas aulas ele dava, ele ganhava mais ou menos. Se ele conseguisse publicar um artigo A1, ele ganhava 100 pontos. Se ele tivesse uma patente, ele ganhava 200. E se ela fosse licenciada e tivesse comercialização, ganhava 400 pontos. A Faculdade de Medicina fez isso um período. Mas a CAPES não fez. A CAPES não fez. Nenhum mal a CAPES. Mas faltou, na minha modesta opinião, faltou dar o pulo do gato. Por que nós começamos a valorizar quem publica? Publicar é ótimo, é maravilhoso. Mas por que quem tem patente e fez uma inovação não tem valor? Então eu acho que isso é o que talvez pudesse mudar esse cenário aqui. Próximo. E quem faz pesquisa e desenvolvimento? Olha bem, o mundo inteiro, indústria mais em todos, Canadá, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Olha o Brasil. Quem vocês acham que está certo nessa história?
O Brasil faz pesquisa e desenvolvimento das universidades. Quase que só. E quem faz pesquisa e desenvolvimento do mundo, eles fazem na universidade também. Fazem em centros governamentais, mas fazem muito na indústria. Eu lembro bem, eu fui visitar a fábrica de robô da Intuit. E é o Da Vinci, né? Eles estavam entregando um robô por dia. Um robô por dia para o mundo. Eles produziam 350 robôs por ano. E eu tinha uma parede, assim, de fora a fora, com uns quadrinhos pequenininhos. Quadrinho, uns quadrinhos bonitinhos de metal. Parecia um quadro, você chegava perto, era metal. 3, 4 fileiras de quadro na parede inteira, assim, uma parede maior que essa. Aí eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, isso é patente. Então o robô tinha patente para girar para a direita, girar para a esquerda, levantar para cima, esticar o braço, dobrar o braço. Era tudo patente, protegido tudo o tempo inteiro por patente. Mas demonstra o quê? A pesquisa, o desenvolvimento e a tentativa de receber recurso por isso. Próximo, Roberto. Esse também é interessante. Isso foi no começo dos anos 2000. Fiz questão de trazer. Apesar da evolução científica, em 2000 registraram 98 patentes brasileiras nos Estados Unidos. Próximo. A Coreia do Sul, que tinha uma produção científica equivalente à brasileira, registrou 3.300 patentes. A Coreia do Sul, em relação ao país. Felizmente, esse panorama mudou. Mas não mudou muito, hein? Mudou um pouco. A nosso favor. Esse é o top 10 dos países de índice global de inovação no mundo. A mais inovadora, o país mais inovador, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Coreia, Holanda, Finlândia, Singapura, Dinamarca, Alemanha, os 10 primeiros. Brasil, 57º no índice. Próximo. E se nós olharmos, mesmo na América Latina, por esse índice, o Brasil é o 4º. Nós estamos atrás, quase empatados, né? Meio empatados, com Chile, México, Costa Rica e Brasil. Então, nós não somos centros inovadores. Né? Não somos considerados no panorama mundial um centro inovador. Próximo. Aliás, estamos atrasados. Né? Próximo. E mesmo no país, há diferenças que são muito, muito grandes. Por exemplo, aqui os líderes são São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Os índices são 0,7, 0,6, 0,5. Existem outros locais, por exemplo, alguns estados do Nordeste, 0,2, Pará, 0,1, Mato Grosso, 0,2. Então, nós temos pouca inovação. O nosso modelo de inovação é muito heterogêneo, né? Existem 4 grandes grupos. O Brasil estaria aqui, ó. Não nos líderes, mas nos seguidores, nem nos moderados, seguidores. Próximo. E eu acho que isso vale bastante, né? Inovação é tudo de bom. Eu acho que a gente só tem vantagem se a gente entrar num processo desse com força e com determinação. Próximo. Isso não é novidade para ninguém, mas investir em inovação na área de saúde pode alavancar o desenvolvimento do país, né? Próximo. E agora, para encerrar, eu disse que eu ia falar uns 20 minutos, meia hora no máximo, né, para dar tempo das pessoas conversarem, perguntarem. E eu tenho certeza que cada um aqui tem uma experiência dentro do assunto. Né? Eu vou trazer alguns cases lá do INCOR. O INCOR, ele faz parte ele tem o Inova INCOR, né? Ele faz parte do Inova HC. O Inova HC é o hub de inovação do complexo, que é sediado nos vários institutos. Né? Tem o Estudo da Criança, tem o INREA de reabilitação, tem o IoT. O INCOR e o INRAD de radiologia são os 2 mais avançados, que mais têm contribuído para a inovação. Né? E eu tenho alguns casos bem interessantes. Esse aqui é muito interessante. Isso foi logo que nós começamos. Né? Teve faz mais ou menos uns 5, 6 anos, teve um projeto da SAP. SAP é uma grande multinacional de computação fortíssima, né? E ela faz anualmente um certame, um concurso entre os vários projetos de inovação que ela apoia no mundo, né? E na área médica daquele ano, quem ganhou o melhor projeto de inovação na área médica foi o INCOR.
nós ganhamos o melhor projeto. Próximo. E foi esse monitor, que por sinal nem avançou muito. A ideia é espetacular, mas tem um monte de entraves pelo caminho. Esse era um monitor que englobava todos os pacientes da unidade e era um monitor inteligente, que se você clicasse, aparecia, por exemplo, o guideline do problema que o doente tinha, né? Se você clicasse, ele te dava a quantidade de droga que o doente ia precisar, o histórico. Ele comparava com vários scores mundiais. A ideia é extraordinária. Próximo. E daí nós acabamos ganhando o prêmio, né, da SAP, da SAP na área médica, com o desenvolvimento desse... A Ludmila foi uma das que ajudou a tocar isso para frente. Próximo. E aí nós fomos participar do simpósio que englobava o Cirque du Soleil, a NBA, que eram todas apoiadas pela SAP. Próximo. E tinham projetos da SAP. Vamos ver se sai o som. Legal. Roberta está ajeitando lá. O mundo passou por grandes revoluções, mas nunca antes as mudanças aconteceram de forma tão rápida. O futuro sempre foi incerto, mas agora devemos nos antecipar a ele. A reinvenção é uma premissa para todos. Não importa a idade da empresa, o segmento ou o tamanho. Um circo pode parecer algo tradicional, mas o Cirque du Soleil se reinventa, surpreende e inova a cada espetáculo. Um trem pode parecer coisa do passado, mas a Trem Itália, por meio da tecnologia, fez deste transporte algo ágil e conectado. O INCOR, Instituto do Coração, e a NBA parecem não... Isso, próximo, Roberto. Então, esse foi um exemplo, lá do começo, quando nós iniciamos. Um outro exemplo que vocês acompanharam, alguns de vocês acompanharam, foi a história daquelas gêmeas que eram unidas pelo tórax, né? E essa foi a equipe que separou as gêmeas, né? E elas estão muito bem, as duas. Eu tive a oportunidade de revê-las na segunda-feira, né? Elas vieram ao INCOR para acompanhamento. Quem coordenou essa equipe foi o Marcelo Jatene, que é meu irmão, e isso passou por uma série de processos de inovação. E eu disse que o que fez essa cirurgia ter sucesso foi toda a possibilidade desses processos inovadores terem sido empregados. Próximo. Aqui o Marcelo treinando aonde ele ia costurar e cortar e fazer as suturas e tudo. E aqui todos os integrantes tinham esse aplicativo no celular para que pudesse ver. Aqui nós fizemos uma impressão em 3D. Esse verde era um coração, esse era o outro coração, e aqui em roxo era uma veia que unia os dois e que precisava ser separada. Ali uma simulação que eles fizeram com toda a equipe. Então, a equipe levava as crianças, eles anestesiaram os bonecos, claro que simulando a anestesia dos bonecos. Tinha um anestesista para uma cabeça, tinha outro anestesista para outra cabeça da criança. Então, foi tudo organizado e programado. Eu participei da cirurgia, fui ajudar o Marcelo. Quando eu cheguei, a gente sabia exatamente o que precisaria ser feito. Exatamente o que precisaria ser feito. Não é assim, nossa, tem uma veia aqui. Não, não, não. A veia está aqui, tem tantos milímetros, ela tem tanto de comprimento, nós temos esse espaço para ligar, para suturar. Quer dizer, foi tudo planejadíssimo, com tecnologia, né? Com a simulação, com a impressão tridimensional em 3D, né? Então, acho que isso fez muita diferença nesse caso. Esse é um caso bem palpável de como... É um caso só, né? Mas como a tecnologia e as inovações acabaram ajudando a que isso tivesse sucesso. Próximo.
Esse é um outro exemplo, também muito bacana. É recente esse exemplo. Com a pandemia, o grupo da pneumologia do INCOR ele tem 10 leitos de UTI respiratória. 10 leitos. É chefiada pelo Carlos Carvalho. E eles são muito avançados. Eles ditaram regras e normas de ventilação mecânica nos últimos anos no mundo. Então, eu não sei se alguém aqui trabalha com essa área, mas certamente conhece o grupo do HC, porque grande parte das contribuições mundiais e que hoje se usa em ventilação em vários centros do mundo saíram dessa UTI respiratória. E eles têm uma experiência danada em cuidar de doentes. Como a pandemia afetava principalmente o pulmão, e os pacientes entravam em falência respiratória, a UTI deles vivia cheia com 10 leitos. Aí eles tiveram a ideia, processo de inovação. Vamos começar a passar visita remota nas UTIs do estado de São Paulo. Primeiro as UTIs da Grande São Paulo e depois as UTIs do estado de São Paulo. E aí tinha gente da UTI que se conectava com a UTI à distância. E eles faziam visitas horizontais. Então, todo dia era a mesma pessoa, com o outro plantonista que acompanhava os doentes. Tinha 2 monitores, um que via os exames, outro que via as imagens. E nós desenvolvemos essa plataforma lá na TI, Tecnologia da Informação, do INCOR, o Marco que desenvolveu. E aí, essa plataforma servia para conectar o nosso centro com o centro remoto. A Secretaria do Estado adorou a ideia, apoiou, né, para contratar os plantonistas, e a gente começou a tratar desses doentes. Nós fizemos 11.800 atendimentos na pandemia. 11.000 atendimentos. Foram 1.700 pacientes tratados pela UTI do INCOR, conjuntamente com a UTI à distância. E as pessoas à distância adoraram isso, porque eles tinham suporte, eles não tinham experiência em tratar aquilo. Via um sujeito que entendia tudo de respirador, que entendia tudo de como podia conduzir a doença, no começo da pandemia, lá em 20 ainda. Então, foi extraordinário esse avanço. E a agenda tinha 7 dias por semana, portanto, passava a visita todos os dias. E os dados foram para o REDCap, que é uma forma de ter o registro dos dados e tudo. Então, aqui estão os médicos de um centro conversando com os médicos do outro. Olha as imagens ali dos pacientes com pneumonia por Covid. E eles conversavam e viam os exames, né? Os exames eram acessados remotamente, né? Próximo, pela plataforma. E aí o que nós fomos vendo é que começou a cair a taxa de mortalidade. Em 1920, era 73% nessas UTIs. Quando nós iniciamos, foi para 71%, foi para 63%, foi para 58% e foi baixando. Em julho, eles já publicaram o trabalho. Foi o Bruno que publicou esse trabalho na revista do HC. E foi baixando. Quer dizer, chegou a 1/3 do que era a mortalidade antes da implantação desse modelo. Esse é um modelo eminentemente inovador. Fizemos em casa, não compramos de ninguém, beneficiamos pessoas, salvamos muitas vidas. E esse eu acho que é um ótimo exemplo de como a coisa pode se desenrolar. Então, eu mostrei um para vocês, inovador que atendeu uma pessoa, e mostrei um que atendeu milhares de pessoas, né? Então, dá para fazer, né? A gente tem condição de fazer. Não precisa só comprar, né? Porque o comprar é caro e é difícil da gente conseguir avançar. Vamos, Roberta. Esse é um outro projeto que vocês vão ouvir falar daqui a pouco. Nós fomos no Ministério da Ciência e Tecnologia, pedimos um recurso, e eles concordaram com isso, e o INCOR vai apoiar cirurgia remota sendo realizada no hospital no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Então, vão ser congênitos, vai ter uma equipe de cirurgiões do INCOR, que vai ficar no INCOR, através da tecnologia 5G, ela já foi liberada para nós, antes de estar disponível para todo mundo, e algumas entidades já têm essa tecnologia. E, por essa tecnologia, próximo, nós montamos uma sala com várias câmeras, que estão essas aqui, ó, as câmeras, para que o grupo do INCOR possa acompanhar a operação, assim, bem de perto, discutir com o cirurgião e opinar a respeito. O grupo do INCOR não conhece o caso pessoalmente, conhece à distância, próximo,
E esse é o nosso centro de controle. Então vão ter as imagens e os cirurgiões ficam aqui acompanhando, próximo. E as peças, elas vão ser pré-impressas em 3D, né? Pré-impressas em 3D, por imagem. Então você tem a tomografia que foi feita lá, a gente imprime a peça lá e imprime a peça aqui, e nós vamos conseguir auxiliar a cirurgia. É como se tivesse auxiliares cirúrgicos, né, à distância, para a gente poder colaborar. Isso vai ser bom em centros mais distantes, que não têm tanta expertise em todas as patologias. Próximo. Esse é um outro prêmio. Nós ganhamos esse prêmio por conta do Marco da TI, que é o terceiro de lá para cá. Ele fez um processo de tirar o nome dos exames, porque todo exame tem o nome do paciente, né? Então, se você vai usar para registros, com essa nova lei de proteção de dados, e tudo, você tem que anonimizar, você tem que tirar o nome. E o Marco conseguiu fazer isso, e isso tem uma procura extraordinária. Muita gente quer, porque você anonimizando, você pode divulgar as imagens. E nós acabamos ganhando o prêmio, e eles, em 2020, consideraram o INCOR o centro mais inovador do país, na área médica. E o 8º centro mais inovador em toda a cadeia de inovação do país, com as várias áreas, petrolíferas, agropecuárias, etc. Próximo. E o que eu digo é que a gente vai precisar mudar a nossa cabeça, né? Esses são exemplos leigos, assim, todo mundo já viu isso na internet, mas eu acho que isso é bem bacana. Quer dizer, isso demonstra claramente que a gente precisa mudar a nossa cabeça. Próximo. Essa é a Hillary. Eu se tivesse aqui vendo a Hillary, eu queria estar vendo a Hillary. Mas as pessoas não querem ver a Hillary. Elas viram de costa para a Hillary, para tirar fotos onde elas aparecem com a Hillary atrás. É inacreditável isso aqui. Mudou o mundo. Se vocês prestarem atenção, naquela flechinha vermelha tem um sujeito de barba branca, ele está olhando para Hillary. Ao contrário da grande maioria dos jovens. É outra cabeça, né? É outro modo de ver as coisas, né? É diferente. É diferente. Próximo. As crianças hoje elas fazem isso abertamente, né? Elas tiram. Outro dia, meu sobrinho pequeno, a gente estava com uma fotografia assim, uma fotografia que a gente tinha ali com as pessoas, e ele era pequenininho, ele veio, bateu o olho na fotografia, pegou a fotografia, imediatamente ele já pôs o dedinho para abrir a fotografia. Era uma foto, não era o celular. E ele tentando abrir a foto, né? Então, é isso aqui. Próximo. E mesmo quem não tem acesso à tecnologia, já sabe que ela existe, né? Já está dentro desse DNA digital, né? Próximo. Quais são os desafios, só para terminar? Nós temos as tentações do século XXI, lá à esquerda. Nós temos financiamentos de 1980, 1990. E nós temos problemas de 1960 e 1970. E nós temos que conviver com tudo isso, né? Nós temos que conviver com tudo isso. É um grande desafio. E eu, para encerrar, antes da gente depois ouvir as opiniões de vocês, as novas tecnologias e as inovações são parte do problema, são parte da solução ou são as duas coisas, né? São parte do problema ou parte da solução. Então, eu acho que essa era a ideia de ser meio questionador a respeito da apresentação. Acho que esse é o último, né, Roberto? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês, viu?